Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no livro Alquimia da Alma de Joyce Peart. É uma exploração sobre uma busca muito poderosa, a busca por um modelo de educação alternativo. E essa jornada toda começa de um jeito bem particular, com um sonho que mudou absolutamente tudo. A busca da autora começa aqui, com um sonho visceral, aterrorizante mesmo, onde ela simplesmente não consegue levar umas crianças para um lugar seguro. É uma imagem muito forte que acaba se tornando o catalisador para tudo que vem depois. Esse pesadelo forçou a autora a encarar uma questão bem profunda. Será que ela estava mesmo pronta para uma tarefa tão monumental? Foi um verdadeiro confronto com a missão da vida dela, que era essa: libertar mentes e corações. Então, esse sonho deu o pontapé inicial numa jornada bem parecida com a do livro O Alquimista, sabe? Uma busca por um tesouro. Só que, para encontrar esse tesouro, primeiro era preciso responder a uma pergunta fundamental. E foi assim que a missão pessoal dela virou uma questão de pesquisa formal. Para achar a resposta, ela precisava entender de perto as experiências dos alunos num ambiente educacional, completamente diferente do padrão. E toda essa jornada está documentada aqui, neste livro, Alquimia da Alma. Ele é incrível porque captura as vozes vibrantes dos alunos de uma escola afrocentrada, dando para a gente um vislumbre direto do impacto real desse modelo. Ok, agora para a gente entender esse modelo, a gente precisa dar uma olhada no solo histórico e filosófico de onde ele brotou. As raízes são bem profundas e super importantes. Olha, essa filosofia educacional não surgiu do nada, né? Ela é construída sobre uma longa história de nacionalismo negro, que defende a autodeterminação, e também do panafricanismo, que promove a união dos povos de ascendência africana. A gente está falando de uma trajetória que vai desde os primeiros movimentos de retorno à África lá no século XIX até o surgimento de escolas independentes nos anos 70. É, na verdade, o resultado de séculos de muita luta e de muito pensamento. E o sistema de valores central nisso tudo é o Ma'at. É ele que fornece a base ética e moral para a filosofia da escola, conectando tudo a uma herança antiga. O ponto aqui é que a educação não é só sobre conteúdo acadêmico, mas sobre formar o caráter. Certo. Agora vamos de fato entrar na escola que está no centro desse estudo, a Faiza Rachuli, para ver como é que esses princípios se transformam em prática no dia a dia. O currículo lá é bem abrangente. Ele integra as matérias que a gente já conhece, mas com um foco profundo, sem rodeios, na cultura, na história e nas perspectivas africanas. A cultura não é só uma matéria a mais, ela é a base sobre a qual todo o resto é construído. As tarefas lá iam muito além da decoreba. Os alunos eram desafiados a aplicar o que aprendiam em problemas do mundo real, se imaginando como líderes de uma nação independente, responsáveis por criar políticas novas. É outro nível de pensamento. Mas a verdadeira medida do sucesso da escola, o tal do tesouro, a gente encontra no impacto que ela deixou na vida dos alunos. Vamos ver como isso se manifestou na prática. Os alunos não iam só para uma escola. Eles se tornavam parte de uma família estendida, de uma comunidade que dava apoio. E essa citação do Kamal resume esse sentimento de um jeito perfeito. Esse sentimento de pertencimento acabava criando um ambiente seguro, acolhedor, principalmente nos momentos mais difíceis, sabe? Era a tal da aldeia em ação, cuidando de cada um dos seus. Essa educação promovia um senso muito profundo de amor próprio e de identidade cultural. E isso é fundamental para combater as pressões sociais e as narrativas negativas que tantos jovens negros enfrentam por aí. A consequência direta disso? Um autoconceito forte. Os alunos aprendiam a se firmar em 3 pilares: entender quem são, a que comunidade pertencem e qual é a relação deles com o mundo ao redor. A espiritualidade fazia parte do dia a dia, mas não como uma religião específica. Era mais como uma forma de entender que tudo está interligado. A citação do Hermes expressa isso de uma forma muito poderosa. Essa base espiritual, que incluía a veneração aos ancestrais, era tipo a cola que unia toda a experiência educacional. Era o reconhecimento de que somos muito mais do que só nossas mentes e nossos corpos. Mas claro, essa jornada não foi sem dificuldades. O modelo afrocentrado representa um desafio fundamental para a educação tradicional, e o choque entre essas duas visões de mundo acaba sendo inevitável. Porque, no fundo, no cerne desse modelo, tem uma visão de mundo que é bem diferente da perspectiva ocidental dominante. De um lado, você tem o coletivismo, a espiritualidade, o foco nas relações. Do outro, o individualismo, o materialismo e o foco nos objetos. Isso tudo nos leva a uma questão crítica sobre o propósito da educação. Pensa bem,
Se o sistema educacional é desenhado para perpetuar a cultura dominante, o que acontece quando os alunos precisam de uma cultura diferente para poderem florescer? É uma pergunta sobre o poder que a educação tem de moldar não só indivíduos, mas o futuro de comunidades inteiras.